Polícia Federal faz operação contra fraudes na Previdência no Rio de Janeiro. Operação conjunta apreende 300 mil maços de cigarros contrabandeados. Lei que aumentou a punição para os crimes de furto e roubo com o uso de explosivos completa 1 ano. Agora instituições vão colocar nos caixas eletrônicos informações dizendo que lá vai ter ácido, vai ter tinta caso for rompida. Justiça do Mato Grosso adota medidas para reduzir o uso de copos descartáveis. O público interno teve uma redução, porque teve a distribuição das squeezes, teve também a distribuição de outras canecas em gestões anteriores. No Brasil, existe uma política nacional de atenção integral a quem tem doença rara. Mas será que esses direitos têm sido respeitados? Olá, boa noite. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra fraudes na Previdência, no Rio de Janeiro. Foi identificada a atuação de 3 procuradores. Um deles tinha 22 benefícios cadastrados no seu endereço residencial. O prejuízo inicial calculado é de quase R$2 milhões. A operação é da Força Tarefa Previdenciária, formada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. O Instituto de Identificação Félix Pacheco também ajudou nas investigações. E na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Receita Federal e Polícia Militar apreendeu 300 mil maços de cigarros contrabandeados. A apreensão ocorreu durante uma abordagem policial na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o produto seria encaminhado ao mercado São Sebastião, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O motorista, de 32 anos, foi detido pelo crime de contrabando. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil da Penha. A lei que aumentou a punição para os crimes de furto e roubo com uso de explosivos completa 1 ano agora em abril. Especialistas em segurança afirmam que a medida contribui, por exemplo, para reduzir ataques a bancos no país. Os ataques não têm hora e nem lugar para acontecer. Em muitos deles, a ousadia dos criminosos impressiona. Repare nestes 2 homens encapuzados. Eles entram na agência bancária de madrugada, instalam explosivos nos caixas eletrônicos e saem. Segundos depois, a explosão. Os bandidos então retornam ao banco e recolhem o dinheiro. O furto foi em Balneário Pissarras, município de Santa Catarina. Ações criminosas desse tipo se tornaram comuns no Brasil. Ao longo do ano passado, foram registrados mais de 2 mil ataques a bancos no país. A média de 6 ocorrências por dia. Os arrombamentos e as explosões correspondem a mais da metade dos casos. Em relação a 2017, a quantidade de ataques caiu 3,1%. Os dados são de um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, em parceria com o Sindicato dos Vigilantes de Curitiba. A pesquisa levou em conta notícias divulgadas na imprensa, secretarias de segurança e sindicatos. Este especialista em segurança considera a redução do número de ocorrências positiva, mas avalia que as estatísticas ainda são alarmantes. Esse tipo de ação, ela atinge especialmente as camadas mais pobres em relação a aposentados, pensionistas, por exemplo, que precisam, só tem aquele banco naquela localidade e eles precisam se deslocar muitas vezes de uma cidade para outra para poder tirar a sua pensão, que é a única renda que ele tem. Então, quando isso ocorre, ele às vezes tem que ir numa distância muito maior. Então, gera um grande problema social, especialmente nas cidades menores. Em vigor desde abril do ano passado, a Lei número 13.654 deixou mais severa a punição para roubo e furto praticados com o uso de explosivos. No caso do furto, a pena varia de 4 a 10 anos. Já para o roubo, o tempo de prisão pode ser aumentado em até 2/3. Ela foi positiva em 2 pontos. O primeiro ponto, no aumento da pena, em caso de utilização de explosivos em caixas eletrônicos e outras situações. Entretanto, a simples alteração da lei para aumentar a pena não vai inibir o criminoso de cometer esse crime. Entretanto, no artigo 2º dessa lei, ele trata de informações. Por exemplo, agora instituições vão colocar nos caixas eletrônicos informações dizendo que lá vai ter ácido, vai ter tinta, caso for rompida. Então, aquilo sim pode inibir, porque é uma política pública informativa da instituição financeira que pode inibir o crime e assim ter mais efeito. A lei também estabelece que as instituições financeiras devem investir em tecnologia na tentativa de coibir os ataques.
De acordo com a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, o setor bancário já gasta todos os anos 9 bilhões de reais em segurança. Mesmo assim, nem sempre os clientes se sentem seguros. Temo porque não tem nenhuma segurança por perto dos caixas eletrônicos, por exemplo. Então eu não sei se pode chegar, se chegar algum bandido, algum assaltante, eu não sei como eu vou me proteger. Pelo menos ter um guarda em cada caixa eletrônica seria bom. Precisa sim de uma segurança mais, porque está acontecendo muito roubo, querendo ou não, principalmente com os idosos, né? Sempre tem alguém querendo fazer uma maldade com eles. Realmente é perigoso você sacar e depositar e tal, é uma coisa meio perigosa de ser feita. O Brasil tem uma política de atenção integral para quem tem doenças raras que vai do diagnóstico ao tratamento. Mas para ter acesso à medicação, muitos pacientes ainda recorrem à justiça. O número de casos é que define uma doença rara. Se ela acomete 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos, a resposta é sim. Em 80% dos casos, a origem é genética. Calcula-se que aproximadamente 13 milhões de brasileiros estejam nesta situação. Convivem com uma patologia com pouquíssimos casos existentes e ainda com pouca ou quase nenhuma informação a respeito. Conviver com uma doença rara é conviver também com respostas que não condizem com os direitos inclusive garantidos em uma norma. Um exemplo disso é a luta da Laura para se aposentar por causa da síndrome conhecida como SED. A doença caracteriza-se principalmente pela pele elástica e suscetível a hematomas, juntas excessivamente flexíveis. Provoca inclusive alterações na frequência cardíaca e problemas emocionais que a impedem de trabalhar. Mas a cada visita à perícia do INSS, com toda a papelada exigida, é recebida com reações que parecem inacreditáveis. Por exemplo, depressão é uma desculpa que não cola mais. Isso eu escutei. Eu acho que ela não teve, sabe, não foi capciosa para entender que a cola do meu corpo, que é o meu defeito, sabe, falar que depressão é uma desculpa que não cola. Esse tipo de aposentadoria está na lei dos planos e benefícios da Previdência. Mas há outras garantias que estão na única norma no Brasil específica sobre o atendimento à pessoa com doença rara. É a Portaria 199 de 2014, uma política nacional de atenção integral que inclui ações desde o diagnóstico até o tratamento. Em regra, eles deveriam ser atendidos de forma equânime pelo SUS, mas considerando a raridade de cada uma das doenças, existem cidades que não tem nem especialista. Então a pessoa acaba ficando mesmo realmente tendo que ficar refém do judiciário. A presidente da Associação Maria Vitória, que dá apoio às pessoas com doenças raras e crônicas no Distrito Federal, admite que a portaria deu um passo ao determinar a existência de um centro de referência em todas as localidades do Brasil. Hoje já são 8 habilitados para funcionar, mas ela lamenta que para ter acesso à medicação, em geral, é preciso recorrer à justiça. Então a gente está buscando trabalhar essa portaria 199 e publicar outras normas para poder atender a contento os pacientes, porque ela está dizendo que é integral a saúde dos pacientes raros, só que não, né? A gente tem muita deficiência ainda nessa portaria, a gente precisa trabalhar muito ainda para que ela fique boa. E no próximo bloco, Justiça do Mato Grosso adota medidas para reduzir o uso de copos descartáveis. Este mesmo copinho aqui leva até 400 anos para ser decomposto na natureza. O assunto agora é sustentabilidade. A Justiça do Mato Grosso adotou medidas para reduzir o uso de copos descartáveis, um exemplo de preservação do meio ambiente. O plástico, uma das grandes invenções da humanidade. Com ele a gente faz de tudo: canetas, garrafas, embalagens das mais diversas. Matéria-prima barata e versátil está presente em todos ou quase todos os produtos industrializados. Com ele, a gente se rendeu à praticidade do mundo descartável. Mas, recentemente, descobrimos a ameaça que ele representa para a fauna, a flora, para a vida, para o planeta. E, diante disso, o caminho é um só: mais reutilizáveis e menos descartáveis.
Um copo descartável tem uma vida útil de aproximadamente 13 segundos. É o tempo que você leva para tirar ele do dispenser, encher de água, beber, descartar no lixo. Só que este mesmo copinho aqui leva até 400 anos para ser decomposto na natureza. Por isso, sempre que você for tomar água ou qualquer outro líquido qualquer, prefira caneca de metal ou um copo de vidro. O meio ambiente agradece. O Tribunal de Justiça tem se preocupado com isso e estabeleceu metas de redução no uso de copos descartáveis. Em 2018, os esforços renderam uma redução de 13%. Foram 626 mil unidades a menos de copos usados e descartados e uma economia de recursos públicos de quase R$30 mil em dinheiro. Hoje a gente está encaminhando os copos descartáveis para público externo. Então, o público interno teve uma redução, porque teve a distribuição das squeezes, teve também a distribuição de outras canecas em gestões anteriores. Então, o pessoal do público interno já sabe e tem essa sensibilização e conscientização da necessidade de utilizar ou adotar mesmo um copo, né, ou a squeeze ou uma caneca favorita. O desafio agora é fazer com que esse esforço do Tribunal de Justiça e de seus servidores chegue também à população, ao cidadão que ainda usa os copos descartáveis, seja no tribunal, nos fóruns ou em qualquer outro lugar. O mercado de alimentos e produtos orgânicos cresce a cada dia. Em São Paulo foi inaugurado um supermercado 100% orgânico. É o primeiro estabelecimento do Brasil que só tem produtos naturais, livres de qualquer substância química. A ideia veio da Naila. A empresária passou a pesquisar sobre esse nicho de mercado, o comportamento do consumidor, os produtos orgânicos mais procurados. A gente queria que fosse um lugar onde encontrasse tudo, que tivesse... você conseguisse resolver tudo num lugar só. Uma volta rápida e você também encontra cosméticos, perfumaria, roupas feitas só de algodão orgânico. São 500 metros quadrados com mais de 1.000 opções de produtos. Eu acho que o meio ambiente está precisando disso, a nossa sociedade está precisando dessa forma de negócio, de ser uma coisa por filosofia, né? por sentido de vida. De São Paulo para Brasília, na área central da capital federal, encontramos o mercadinho da Renata. Diferente da loja paulista, aqui não tem apenas produtos e alimentos orgânicos, mas não falta opção de alimentos. A gente tem perfis de clientes que eles procuram além da alimentação. Eles querem ter a preocupação com o que eles passam na pele, no cabelo. Então a gente tem desde hidratantes, sabonetes, pasta de dente. Isso numa pegada mais biodegradável, algumas com uma opção de mais produtos orgânicos, insumos orgânicos em cada um desses produtos. Renata afirma, a procura por esses produtos tem aumentado a cada ano, por diferentes motivos. Uma delas é a questão de alergia aos produtos, a petrolatos, petroquímicos em geral. Então isso vem mostrando às pessoas que não necessariamente porque o meu cabelo ficou bonito, eu tenho uma qualidade no produto. E aí acaba que as pessoas procuram alternativas, por exemplo, de shampoo, de rena para cabelo. Isso falando mais da parte de cosméticos, no caso das mulheres, né? A legislação brasileira determina que o fabricante descreva nos rótulos os ingredientes orgânicos usados. Tudo aquilo que ele escrever no rótulo, ele tem que poder comprovar. Então, na hora que for feita uma fiscalização, ele tem que comprovar que esses ingredientes que ele está dizendo aqui foram comprados, de fato, de produtores orgânicos certificados. A segunda questão que eu trato agora, Rogério, é a seguinte. O alimento, quando está embalado, é orgânico, ele tem um selo, né? Tem a certificação. Agora, quando o alimento está exposto dessa forma, qual garantia que o cliente tem? Então, um cuidado que ele deve ter no embalado é procurar o selo do sistema orgânico para identificar isso. E no caso do produto a granel, ele é obrigado a ter em cada embalagem, em cada caixa onde está exposto, tem que estar com o selo mostrando que é um produto orgânico e tem que vir a identificação de quem é o produtor. Em Brasília, esse hotel, inaugurado há quase um ano, resolveu acompanhar a mudança no mercado. Do alto, a vista é privilegiada. Decoração que retrata a capital do país. Mas, sem dúvida, a parte mais interessante é a comida. A chácara que produz os alimentos orgânicos fica em Sobradinho, a 15 quilômetros do hotel. São 64 hectares de área.
Rodrigo é chefe de cozinha há 8 anos e se mudou de São Paulo para Brasília no começo do ano para comandar a equipe da cozinha do hotel. Ele explica que, além de oferecer comida saudável, também prepara iogurte, queijo, coalhada e outros derivados do leite. É um alimento fresco, é um alimento orgânico, manipulado 100% com segurança, e a gente percebe isso na satisfação dos hóspedes, que eles retornam, eles voltam só para prestigiar, né? E no próximo bloco, tração animal como meio de transporte em cidades. A carga é excessiva que eles carregam, a crueldade é grande, muitos estão desentados, muitos estão sem vacinação. O Conselho Nacional de Justiça, o Departamento Nacional de Trânsito e o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, querem integrar o sistema Renajude ao processo judicial eletrônico. A ideia é facilitar a execução de penhora de veículos em ações judiciais. O sistema Renajude é uma ferramenta eletrônica que interliga a Justiça ao Departamento Nacional de Trânsito. Pelo sistema é possível consultar e enviar, em tempo real, ordens judiciais eletrônicas para penhorar veículos de pessoas condenadas em ações judiciais e assim assegurar o pagamento de credores. O acesso ao serviço é exclusivo aos juízes e servidores autorizados do Poder Judiciário. A ideia é integrar o Renajude ao processo judicial eletrônico, o PJE, sistema utilizado em 71 tribunais de todo o país para movimentar ações judiciais. Atualmente, cerca de 30 milhões de processos tramitam na plataforma virtual. A intenção é encurtar o caminho e dar celeridade aos processos de penhora. Hoje, tudo que o juiz não consegue realizar no ambiente eletrônico precisa ser feito por ofício, o que gera papel, trabalho e custos. Antes do processo digital, quando o processo era físico, você requeria que o Poder Judiciário se expedisse um ofício para cada DETRAN, onde você imaginasse que tivesse um carro, para que o DETRAN pudesse responder. Então você imagina o tempo e o custo que isso dispendia. Então não se justificava. Hoje, com o processo digital, essa consulta é feita imediatamente. Você faz o pedido, o juiz faz a consulta e já vem imediatamente a resposta. Você ganha tempo, sem dúvida nenhuma. Isso é valioso. Tração animal é o meio de transporte mais antigo. Depois da Revolução Industrial, as carroças começaram a ser substituídas por trens de carga. Mesmo assim, em muitas cidades, vários serviços de transporte ainda dependem do cavalo. As cidades se desenvolveram e ainda tem gente em cima de carroça puxada por cavalos, burros ou jumentos. A boa notícia, pelo menos para os animais, é que em algumas regiões eles não podem mais ser submetidos a esforço físico exaustivo, carregando peso horas e horas. No Distrito Federal, por exemplo, a circulação de carroças nas ruas está proibida. A Lei 5.756 de 2016 entrou em vigor no ano passado, mas ainda não foi regulamentada. A lei fixará multas e punições ao cidadão infrator. A regulamentação estava prevista para acontecer em meados de 2016, mas isso não aconteceu. Em Paquetá, no Rio de Janeiro, os carroceiros trocaram as charretes por carrinhos elétricos doados pela prefeitura. Não poderíamos deixar 17 famílias de charreteiros desamparadas que já viviam desse movimento de trabalho, desse passeio turístico com a charrete ao longo da vida. Teriam 17 famílias que seriam desamparadas com a retirada dos cavalos e o fim da atração animal através do charrete. Largar a carroça é uma decisão que Dona Antônia nunca pensou em tomar. Estamos no Gama, Distrito Federal. Dona Antônia mora na chácara com o marido. Os netos passam um dia com eles enquanto os pais trabalham. Ela é catadora há 20 anos. É com o Fusquinha, esse burro, que ela percorre as ruas à procura do que tem mais valor entre os resíduos sólidos, como ferro, cobre e alumínio. Eu saio daqui às 6 horas da manhã. Quando eu venho chegar é 11 horas, 10 horas, entendeu? Aí a gente vai descendo, vai pegando as coisas, porque quem trabalha na reciclagem, né, a via é descendo, né? Subindo e descendo, né? Aí a minha vida é essa, né?
O batente termina no fim da manhã. É o horário que Antônia volta e prepara a comida da família, cuida da casa e do Fusquinha. O chamego é natural na relação com o burro. O que você faz para ele? O que eu faço para ele? Eu mando moer o capim, entendeu? Boto para ele. Compro o farelo de milho, misturo, dou para ele com capim, entendeu? Dou ração para ele. Cuido dele direitinho. O material recolhido é descarregado por ela, empilhado e vendido para uma cooperativa da região. O trabalho é duro e a recompensa pouca. A catadora ganha menos de um salário mínimo por mês. O dinheiro apertado vai todo para alimentar a família. Para quem tem uma rotina há 20 anos, abandonar a carroça é uma separação difícil, dolorosa, mas necessária. Qual será o ganha-pão da Dona Antônia nos próximos dias? E qual caminho seus passos vão seguir? Ainda são perguntas sem resposta. Dona Antônia descobriu que a vida mudaria com a nova lei distrital pela televisão. Foi uma mistura de sentimentos. Tristeza, aí nós não consegui mais dormir, já não consegui mais comer, me alimentar. A gente fica triste, né? Porque ele é meu ganha-pão. Essa advogada explica que ainda não se sabe ao certo, por exemplo, como o governo vai implantar políticas públicas para não desamparar os carroceiros. Qual que é a finalidade principal dessa lei? É evitar, coibir a crueldade praticada contra os animais. Por mais que os carroceiros falem que eles tratam bem o cavalo, que eles dão toda assistência àqueles equinos, não é isso que a gente vê. A carga é excessiva que eles carregam, a crueldade é grande, muitos estão desentados, muitos estão sem vacinação. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Daiane Garcês, que tem as novidades para a gente. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, William, e a todos que acompanham a TV Justiça. E a primeira notícia é relacionada a uma decisão relacionada à Vale Mineradora. A Justiça autorizou a empresa a retomar a produção na mina de Brucutu, em Minas Gerais. As atividades lá foram suspensas em fevereiro por causa de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas. À época, o Ministério Público Mineiro entrou com uma ação para pedir garantias de segurança na estrutura. A Vale informou que, com essa decisão de agora, ela deve retomar as atividades em até 72 horas. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na esplanada dos ministérios em Brasília. A decisão atende a um pedido do Gabinete de Segurança Institucional. O GSI informou que pediu essa medida como forma preventiva por causa das manifestações que devem ocorrer na esplanada dos ministérios nas próximas semanas. E agora uma notícia relacionada ao Supremo Tribunal Federal. O PSB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para questionar alguns dispositivos da legislação que trata da posse e do porte de arma de fogo no Brasil. O partido quer que estabeleça a interpretação de que a autorização da posse só deve ser dada a quem demonstrar motivos pessoais e profissionais, enfim, quem demonstrar a necessidade efetiva e não de uma forma generalizada, como afirma a legenda. Essas foram as notícias desta quarta-feira. Se você quiser acompanhar, rever alguma reportagem, acesse nossa página no YouTube, no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. A todos uma excelente noite. William. Obrigado, Daiane. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite para você e continue com a programação da TV Justiça. Você tem pensado sobre o seu planeta? Mas isso pode mudar. O Conselho da Justiça Federal